Olá, estou aqui para mais um V-Baby Talks, o podcast sobre maternidade, paternidade e muito mais. Eu sou a Cíntia Kalsinski, sou enfermeira obstetra e consultora internacional de lactação, e hoje eu trago para conversar com a gente o João Henrique. Vou apresentá-lo. João Henrique é gerente de desenvolvimento de negócios de uma grande empresa de tecnologia de meio de pagamentos. João tem MBA em marketing pela GV e é natural do Guarujá. Ele vem de uma família grande de 5 irmãos e 12 sobrinhos. E além de ser caçula, né, de toda essa galera, então imagina 5 irmãos, que dinâmica essa casa, né? E ele é o pai da Laura, que está com 3 meses e que eu tive a honra de acompanhar aí, desde antes do nascimento e depois do nascimento, participei um pouco da história de vocês. Por isso quis lhe convidar para a gente conversar um pouquinho sobre tudo isso, porque o caso de vocês é um caso inspirador. Eu sei que muitas pessoas podem ouvi-lo falar, e você tem um jeito muito gostoso de falar, muito cativante, muito Obrigado. apaixonado. E eu acho que isso vai inspirar muita gente. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar meu convite. Obrigado, Cintia. Acho que é um prazer estar aqui, né? Acho que eu recebi o convite com muito carinho, muita felicidade. É o que eu sempre falo, eu amo contar minha história, amo contar sobre a minha família, então ter este canal para que mais pessoas conheçam a minha história, e se identifiquem, né? E saibam que ter a construção da família é independente de opção não, orientação sexual, condição financeira, religião, credo. Acho que isso é muito legal. Eu acho que eu sempre falo, ser pai foi e é o meu maior projeto de vida. Então, sou Ah. muito feliz em contar essa história e tentar inspirar e tirar algumas dúvidas e ajudar outras pessoas, né? Porque em todo o meu processo, o meu e do Rafa, a gente teve ajuda de bastante gente, né? De esclarecer, de tirar dúvidas e tirar alguns fantasmas que a gente cria na nossa cabeça. Então, estou muito feliz de estar aqui. Ai, muito obrigada. Eu acho que eu vou começar pedindo para você contar um pouco da história de vocês, né? Quando que surgiu aí o desejo de formar uma família, né? De serem Uhum. pais? Qual foi o meio que vocês encontraram para tornar isso viável? Conta um pouquinho para a gente. Olha, para mim foi sempre muito natural pensar em ser pai, né? Como eu te falei, você colocou na introdução, sou o quinto filho do meu pai. 12 sobrinhos. Então, assim, para mim sempre foi muito natural pensar em construir uma família, de ter filhos. Então, assim, antes de eu ter noção da minha orientação sexual, então eu achava: vou casar, vou ter filho. Eu sempre pensei no número 3, né, no número mágico 3. Hoje eu fico pensando se se eu vou ter mais, né, assim, a vontade é grande. Então para mim foi muito natural, né, ter por ser uma família grande e ver todos os sobrinhos. A minha irmã, eu tenho um sobrinho hoje, ele tem 25 anos. Uau! Eu não vou contar a minha idade, né, mas Eu ia perguntar, mas tá bom. não, eu tenho 36, com cara de Ó, 27, uns você. botoxzinhos. Então, assim, foi muito legal. Acho que em 2014 eu tive o estalo, né, de: "Puts, eu não me contento, não sou mais feliz sendo apenas tio", né. Porque você só vê de vez em quando, você vê pequeno, quando você vai ver tá com 3 meses, quando você vê tá com 1 ano, e você perde muita coisa. Então, para mim, comecei a ficar com esse ímpeto, essa vontade crescendo a cada dia. Então é muito engraçado, quando você quer ser pai, você quer planejar uma família, a criança surge do ladrão, né. Só que para tudo precisa de planejamento, né, Cintia. Acho que uma coisa que é importante quando você pensa em ter filho, você sendo da comunidade LGBTQIA+, você tem que ter um planejamento. Porque se você é um casal de lésbica, você precisa ter um recurso financeiro para ter acesso ao banco de sêmen, requer dinheiro.
criança a zero de jogo requer dinheiro para enxoval, para educação, para comida, para tudo. Nós, eu falo, né, eu brinco, a gente já começa no menos um. Porque a gente, para o ato que teoricamente é de graça, a gente precisa ter algum tipo de investimento. Então, acho que o planejamento familiar e financeiro foi muito importante, né? E aí eu comecei a buscar possibilidades. Na época que eu comecei a pensar, em 2014, não tinha barriga solidária no Brasil. Só tinha, até então, alguns países com barriga de aluguel, né? E muito caro. Até hoje ainda é muito caro. Eu lembro que o país mais barato na época era a Ucrânia, e tinha um outro país que eu não me recordo o nome, que ele inclusive mudou a legislação no meio. Assim, então casais que estavam com seus filhos em processo de gestação, casais que entraram no país para retirar os filhos não conseguiram, tiveram que entrar com um advogado, assim, foi terrível, foi terrível. Então, eu falei, bom, até então pensei, né, este projeto eu tenho que ter muito mais planejamento, porque eu vou ter que fazer fora, né? Em 2017, minha sobrinha nasceu, e aí isso ficou muito mais forte, né? Putz, minha sobrinha nasceu, fica muito. A sobrinha que é de São Paulo, toda a minha família é do Guarujá, então fica aquela coisa muito mais latente, né? De ser pai. E aí eu comecei a buscar mais informação, mais informação. Foi quando eu descobri a possibilidade da barriga solidária no Brasil, que é a diferença da barriga solidária e da barriga de aluguel é que não tem vínculo comercial. Mas fora isso, é basicamente a mesma coisa, né? Então, o que a legislação do Brasil diz? Que precisa ser pode ser até uma parente de até terceiro grau, que tenha pelo menos um filho nascido vivo, né? E que não tenha caráter comercial. Caso você não tenha esse familiar, você pode pedir uma aprovação para o Conselho Federal de Medicina, em que você apresenta a sua amiga, né, essa pessoa que vai ser o útero substituição durante esse processo de fertilização. E aí eles passam pela análise deles e eles dão ok, então você começa a fazer o processo de criação de embrião, preparação do endométrio e finalmente a transferência e possível gestação. Que foi o meu caso, né? Então 2017 ficou aquela coisa mais latente, foi o ano inclusive que eu conheci o Rafa, né? Então é engraçado que a minha vida inteira eu pensei, sempre foi um sonho meu, né? E isso foi, e eu falo porque as pessoas precisam entender isso. Não é fácil quando você tem um sonho, você fala, puta, eu tenho que dividir, né? A gente vem a gente tá numa geração de relacionamentos muito voláteis, né? Então, e se eu terminar, né? Como que é esse processo de separação com uma criança? Eu venho de pais separados, então não era uma coisa que eu queria para minha filha. Então foi um processo, né, de entender que isso pode acontecer, a gente está sujeito, nunca vou ter 100% de segurança que a gente vai continuar juntos pro resto da vida, mas é um processo distinto de você e corajoso de você dividir esse sonho. Então eu lembro que a gente estava com 2 meses, eu falei para ele, olha, eu quero namorar com um propósito, tá? Quero namorar, eu quero noivar, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero construir tudo. Vai ser com você? Eu não sei. Vai ser daqui a um mês? Também não sei. Mas eu quero que você saiba disso. Ele, tá bom. Ele ficou assustado, mas se fingiu de planta. E um mês depois ele terminou comigo. Ele falou, você quer uma coisa? Você não sabia dessa parte. Essa parte eu não sabia. Ele falou, não, você quer algo sério e tal, e eu não sei se eu estou preparado para isso. Falei, beleza, quando não quer, dois não brigam. Só que 2 meses depois a gente começou a se falar de novo, e voltamos e a gente está aí até hoje, né? Só que é engraçado que mesmo assim, ele sempre achou que era, falou, não, ele só falou aquilo, ele não quer, né? E 2017, 2018, veio a pandemia. Com a pandemia, acho que para todo mundo ficou uma mensagem de que a vida é agora, né? Uhum. Amanhã Deus pertence. Então acho que
não é imediatismo, mas a gente precisa viver, a gente não tem mais tempo de ficar 12 horas dentro de um escritório trabalhando, fazendo uma coisa que a gente não é feliz. Então isso ficou muito forte para mim, né? E eu comecei a falar muito mais sobre isso, comecei a buscar muito mais informação, e aí eu comecei, no auge da pandemia, a internet, aí falei com clínica dos Estados Unidos, falei com clínica da Espanha, falei com várias clínicas, todas aquelas consultas online, várias clínicas de São Paulo, e eu tinha um único sentimento. Toda vez que eu chegava na frente de um médico, ele contava todo o processo de reprodução, e na hora de falar de números vinha uma gerente. Então aí era X e vários Cs, né? Se acontecer isso, pode ser isso. Se acontecer aquilo, às vezes eu falei, putz, né? Assim, é um dinheiro considerável que você precisa ter, mas você não pode gastar todas as economias no processo, porque você tem uma criança depois, né? E aí na clínica que eu fiz, né, foi muito diferente. Eu cheguei no consultório do médico, ele falou, me conta, ele falou, você já deve ter passado por outras clínicas, então você já deve saber bastante do processo. Me conta a tua história. Ali eu já queria dar um abraço nele, né? Porque ninguém nem sabia nem que era meu nome e tal. Eu contei a minha Olha para história. mim. Entendeu? Eu contei a minha história. Ele contou de outros vários casais, de como eles atuavam com os casais LGBTs, tal. E aí eu me senti assim, eu me senti confortável, mas eu ainda estava muito inseguro. E aí no dia seguinte a assistente social me ligou, tal, e aí eu falei, olha, gostei, mas estou inseguro. Eu ainda não tenho certeza de quem vai ser minha barriga solidária, porque assim, quando você começa a comentar com seus amigos, você começa a comentar com seus familiares, as pessoas falam, eu posso ser. Minha sobrinha de 18 anos falou assim, eu posso ser, tio. Eu falei, não, não é assim, né? E aí surgiu uma amiga minha falar que queria, que ela toparia fazer, e aí assim, a gente conversou bastante e surgiu a possibilidade. Só que em paralelo, isso estava muito amadurecido comigo, né? O Rafa ainda estava num processo de é verdade que você está falando? Tipo, é isso mesmo? A gente vai fazer, não sei o quê. Então, a hora que chegou, que eu falei, olha, acho que essa clínica é a melhor, esse é o médico, a gente já tem a nossa amiga para fazer a barriga, vamos? Aí deu um pan. Agora é Porque é para uma valer. Porque é uma coisa para a vida toda. Então a gente entrou na terapia, os dois. Eu já estava, né? Mudei nessa época, eu mudei de terapeuta para uma terapeuta familiar, porque todo o processo, quando você busca informação na internet, ele é não é fantasioso, ele é muito lindo, né? Então assim, é de primeira, você não tem nenhum problema, a criança nasce com 40 semanas, tá tudo bem, assim, tipo, é tudo maravilhoso. Só que no dia a dia a gente sabe, né? Então, a gente conversou bastante quando a gente falou, a gente decidiu, vamos, vamos. Então, vamos para as cabeças, né? E aí, quando a gente pediu, e aí, quando a gente decidiu, o processo foi muito rápido. A solicitação, o CRM, ele demora de 3 a 6 meses. O nosso demorou 45 dias para aprovar. Então, ele aprovou, a gente fez a transferência, e menos de um ano depois da transferência, a gente estava com a Laura no colo. Então, é um processo, assim, em resumo, parece ser muito simples, mas a gente teve muitas crises. A gente achou, por exemplo, muitas vezes eu achei que a gente ia terminar, que a gente não ia ficar mais juntos, porque é uma construção familiar e a gente, como casal LGBT, a gente tem outras questões, né? Educação, o que as pessoas vão perguntar? A gente tem o processo de contar para a família, de ter ou não o apoio, porque é neste momento, é antes do todo o processo, que é diferente de quando a mulher diz que ela está grávida, que ela anuncia, né? A gente precisa desta rede de apoio mais certa, tipo, minha mãe vai aceitar, porque tem um pouco disso de aceitação. Quando eu contei para o meu pai, não foi nem aceitação, meu pai não entendeu muito bem, ele falou, legal, ficou feliz, mas ele foi entender um mês depois, sabe? Quando ele começou a perguntar para minha irmã mais velha, tal. Então é um processo
você precisa ter um pouco mais de cuidado, você precisa estar muito certo daquilo, né, porque o questionamento de: "Ela tem mãe? Cadê a mãe?". Porque as pessoas estranham quando nós chegamos em algum lugar, ou quando um ou outro chega sozinho com ela, é chocante, porque a gente vive numa sociedade em que o pai ele é coadjuvante na criação dos filhos. Ponto, entendeu? Assim, eu lembro que teve uma vez que eu fui, ai, não lembro onde que eu fui, sozinho com ela, as pessoas olhavam assim: "Nossa, um pai tá cuidando", quando deveria ser: "Que legal, né, estamos É, evoluindo", não tipo, sabe. E a primeira coisa que as pessoas perguntam: "Mas cadê a mãe?". Você fala: "Não tem mãe". Aí as pessoas morreu. acham que você vai contar uma história super triste. História triste. Aí você fala: "São 2 pais". Aí a pessoa tá aquele choque, né, então assim, como assim 2 pais? Você percebe que tem pessoas que ficam chocadas e querem um buraco e sumir dali, e tem pessoas que falam: "Que legal, tal, querem conhecer mais". Aí conta de alguma outra história que ouviu. Então assim, eu acho que tem todo quando eu falo que a gente começa do menos um, porque a gente tem todas essas questões antes. Eu não posso, no meio da gestação, falar: "Acho que eu não vou suportar o questionamento de cadê a mãe?". Tá ali, né. Então, é isso, acho que tem uma coisa muito interessante em todo esse processo, que a gente precisa se preparar psicologicamente antes, e procurar ajuda antes para estar certo do que a gente quer, porque é pra vida, né. E sabe outra coisa que eu acho que é muito legal a gente comentar? Hum, Falar um pouco sobre os principais desafios que vocês 2 encontraram. Eu acho que a gente poderia separar, assim, na gestação e agora no pós-parto, até pensando no pós-parto imediato, hospital, uhum, como é que tem sido? Como é que foi e como tem sido isso para vocês? tá. A gestação, eu falo, foi mais tranquilo do que eu imaginava, né, talvez porque a gente teve um susto logo no começo. Com 15 dias nós tivemos um descolamento embrionário, né, então, acho que ali eu lembro do dia, eu nunca senti o peso da minha cabeça, parecia um chumbo, você fala: "Eu perdi o meu filho". Então a gente ficou durante os 3 primeiros meses com acompanhamento semanal, né, então a gente acho que viveu uma tensão, a gente passou dia a dia vivendo esses 3 meses muito intensos, até que passou, né, então a gente ficou muito mal, eu falo que a gente ficou muito mal acostumado, porque a gente tinha muito mais contato, a gente conversava mais, então ficou aquela coisa muito junto. Então, a gente ficou muito tenso nesses 3 primeiros meses por conta do descolamento embrionário, e aí a pior coisa, coloca no Google, você vê tudo, né, o que não é bom, mas o dedo coça, né. E depois, Cíntia, a gente entrou num processo muito legal, porque sucesso, tá tudo bem, o descolamento já tá ok, você começa a ver um pouco mais, eu falo, você sai da parte do girino para uma parte de um feto, né, não é mais um embrião, já é tratado como um feto. E aí logo em seguida a gente nós fizemos o exame de para saber a sexagem fetal. Então aí foi muito legal, né, porque a gente começou a sonhar com a Laura. A gente saía, comprava coisas, então acho que o processo da gestação, ele foi muito tranquilo nessa medida, assim, até por conta do relacionamento que a gente teve com a nossa amiga, que foi a nossa barriga solidária, então isso nos dava segurança muito grande de ter isso, mas em momento algum amenizava a ansiedade, né. Então, várias as noites eu acordava pensando, assim, insanamente na Laura, insanamente, insanamente. Mandava mensagem de manhã, aí ela falava: "Você estava pensando nela, vocês pensaram muito nela essa noite, né, porque ela não me deixou dormir". Então, assim, era uma a gente criou uma conexão que era muito engraçado, e quando a gente se encontrava, por exemplo, em algum lugar ou no período de consulta, a gente colocava a mão, ela sabia que era a gente. Então ela ficava mais calma, a gente conversava, ela fazia questão, assim, pelo menos no nosso olhar, de dar um chutinho, de dar um murrinho para saber que ela tá lá, que ela estava ouvindo. Então isso foi muito legal, até o 7º, 8º mês. A partir do 8º mês, a sétimo mês, vai, a ansiedade fica maior.
né? Sim. Porque eu sabia que ia ter licença, né, paternidade, que foi um ponto muito importante, acho que vale um capítulo à parte aqui pra gente, que foi uma mudança na empresa que eu trabalho, então eles estenderam isso para os pais também, e aí você começa todo aquele planejamento, né? Tem tudo, enxoval, porque cada hora tem uma coisa, cada hora se lê, você fala, ah, isso precisa, isso não precisa, isso é bom, isso não é bom. Então, eu falo, a ansiedade que a gente teve, o pior do processo gestacional foi a ansiedade, né? Então, de ter a consulta, de ver a carinha dela, de ter o processo do ultrassom, então nós não tivemos nenhuma complicação, graças a Deus, né? Até o dia do parto, que no dia do parto a nossa amiga testou positivo para o Covid. Então, acho que esse o que o que nós não tivemos de preocupação, assim, no processo pós terceiro mês até o nono mês, foi tudo neste dia, né, porque a gente lá eu não tô me sentindo, a gente ia internar, a gente internou na quinta, ia começar a indução do parto normal, ia ter no máximo até sexta de manhã, né. E no dia ela sentiu: "Ah, tô me sentindo um pouco mal, vamos fazer o teste do Covid?", fez o teste do Covid, chegou no hospital, pum, positivo. E é engraçado que, assim, por mais Aí que a muda gente tudo, né? muda tudo, Muda muda tudo, tudo. todos os trâmites hospitalares, que já não seriam fáceis para vocês, porque Não, foge do que as pessoas estão acostumadas, mas exato, ainda tem essa questão, exato, né? exato. Então, assim, foi ma assim, ninguém sabia o que fazer, tá. A gente ligou pra obstetra, falou assim: "Olha, ela testou positivo para o Covid". Ela: "Ah, eu tenho que falar com o superintendente do", sei lá, do pra ver qual que é o protocolo, né. Então foi um capítulo à parte, a gente ficou muito apreensivo, então isso foi 4 horas da tarde, a gente só descobriu 9h30 que a gente poderia assistir o parto, porque quando tá com covid, é só É. gestante, então assim, a gente conseguiu uma exceção para conseguir assistir o parto. E aí, daí para frente foi muito legal, mas do proce acho que a gente teve a Laura no Santa Joana, então acho que foi uma maternidade que a minha sobrinha nasceu, eu escolhi porque ela nasceu lá e eu gostei muito. E eles foram extremamente cuidadosos, extremamente. Então, assim, a nossa médica é super conhecida lá, então no momento que a gente chegou, que a gente se identificou que ia internar, que viu que a doutora era a doutora Cibele, e que nós éramos um casal de barriga solidária, ultrassubstituição homoafetivo, enquanto o Rafa estava dando entrada no processo burocrático, a gerente da maternidade me levou para uma sala e explicou todo o processo. Ela falou: "Olha, vou te contar o que a gente já evoluiu para o caso da família de vocês, o que a gente não evoluiu ainda, e o que pode Puxa, acontecer". Então acho que isso, Cíntia, eu me senti tão seguro ali, que aquilo ali foi essencial. Então ela falou: "Olha, em todo momento ela não vai ser tratada como mãe, tá, as nossas equipes estão preparadas, hã, a bebê vai nascer, você apresenta a bebê para ela se você quiser ou não, tá. Fez todo o procedimento, a gente vai para uma sala de apoio, em que a gente vai fazer o pele a pele, tem todo o processo de medição, então, assim, ela me explicou tudo. Ela falou: "Agora eu tenho que explicar as coisas que não vão ser legais. Vocês para o hospital não existem. Você não é assim, toda criança nasce de uma mãe, de uma gestante, né, não necessariamente é uma mãe, mas nenhuma criança nasce de um pai. Por este fato, não existe um pai, admissão, o nome do pai. Então a pulseira de vocês estarão com o nome da gestante. Eu não consigo mudar isso. A gente já está com um projeto, ela explicou lá, mas isso ainda a gente não consegue. Mas a única coisa que a gente não consegue é isso. O restante, vocês vão ser tratados como devem ser, como os pais da Laura, nossa equipe. Então, assim, foi muito tranquilo. O pessoal da segurança, então, ela falou assim: ó, a orientação é, para as visitas, diga o nome do quarto e, se tiver alguma dúvida, o nome da parturiente. Então, assim, as pessoas já ligavam, falavam: "Ó, o quarto é X", então eles já sabiam, já mandavam subir. Não ficava aquela coisa: "Mas quem é a mãe?".
que não sei o quê. Sim. Não. Então, o hospital já está preparado para isso. As equipes estão preparadas para ter esse acolhimento. Então, isso foi essencial, fantástico. Parte chata, é barato? Não é barato, tá? Então a gente teve que o como que funciona? O parto, o plano de saúde da nossa amiga dá direito a um quarto para ela. O nosso quarto a gente teve que pagar. E eu vou te falar que, o valor é o nível de uma diária do Tangará. Só para você entender. E é um quarto hospitalar, né. Sim. Então, isso, plano de saúde, não cobre. E A a gente Laura podia ficar com vocês? ela Ela ficava ficou no quarto de ela vocês? subiu com a gente do centro obstétrico. Pronto, isso foi Pronto, a bom. gente como ela teve covid, então nasceu, ela já teve que tomar o banhozinho lá para o protocolo do hospital, ela tomou o banho, então a gente teve o processo, cortou o umbigo, limpou, tal, apresentou para a família que estava lá, tomou o banho, fomos para a sala de apoio. E na sala de apoio foi feito todo o processo conosco, tá. Então a gente saiu do centro obstétrico com a Laura e ela ficou no nosso quarto o tempo todo. Então o plano de saúde não cobre a hospedagem. Então, lembra que eu falei do planejamento? Isso você precisa colocar, ninguém fala. Você não estava contando com esse gasto, vocês não estavam contando com esse gasto, que não é barato, né? Que não é barato, porque são 3 noites, né. Então tem esse gasto que é importante. Você pode deixar a criança no berçário? Pode, mas é o que eu falo, a gente esperou tanto tempo, É. vou ficar, a gente se organizou, então a gente vai ficar. A gente escolheu a nossa obstetra, porque acho que o nosso processo é muito distinto, né. Então, assim, é uma outra substituição, é uma gestação à distância, a gente tem outras preocupações que outros casais não têm, né. Por exemplo, teve que fazer cesárea, então o cuidado da obstetra, ela falou assim: "Olha, eu fiz uma" que a Lili ela já tinha sido mãe, parto normal. Ela falou: "Eu tentei fazer a menor cicatriz possível", porque quer queira, quer não, é uma lembrança, sabe. Então, assim, foi um cuidado muito especial, né. A obstetra foi particular? O plano cobre? Não cobre. Quisemos a nossa pediatra, que foi a pediatra que segue ela até hoje. O plano de saúde cobre? Não cobre. Por quê? Até então, a Laura, ela não existe no plano de saúde. Até o nascimento, ela não existe. Então, todos os custos que a gente teve de obstetra, de pediatra em sala de parto e hospedagem do hospital, não cobre. De novo, o planejamento ele é essencial financeiro, porque senão dá para nascer sem tudo isso? Dá, mas acho que muitos profissionais ainda não estão preparados. Dependendo do hospital que você vai, vão tratar a gestante como mãe. E isso machuca. De uma certa forma, ela não é a mãe. E você não quer que crie aquele vínculo, até para depois, né? Por mais que seja amigo, vai ter um relacionamento, a Laura vai conhecer a história dela, vai, se ela quiser também, né? Então, assim, se ela quiser conhecer a história dela, ela vai conhecer. Quem que gestou, o doador do óvulo não consegue, mas ela tem as características que ela, se ela quiser conhecer a história dela, ela vai conhecer. Mas precisa desse planejamento financeiro, porque não é barato. Não é barato. Fora o processo de fertilização, né? Não, Querendo e que impor nossa, que é outra mas que importante, né, você trazer isso e a gente saber que as maternidades estão olhando para isso, né, já evoluíram em muitas questões, ainda tem muitas questões para evoluir, mas elas estão olhando para isso. É um processo, sim, né, eu é um acho que não processo. é nem só a maternidade, acho que no começo do ano teve uma alteração, que o DNV, que é a declaração de nascido vivo, não vem mais escrito pai e mãe. Então isso é uma coisa interessante. Vem como parturiente, e aí embaixo responsável um e responsável 2. Então isso é um avanço também, que acho que Muito. precisou deste avanço para que as maternidades, a partir deste momento, passem a ajustar seus sistemas, né. Sim, Se eu tenho um processo governamental para o Brasil inteiro em que eu não questiono quem, se são 2 mães, 2 pais, 3 pais, 2 mães, o que seja, a gente já abre um precedente para eles mudarem também o sistema deles. Então,
de novo, é um pouquinho, pouquinho, né? Então a gente conta aqui, briga um pouquinho ali, daqui a gente vai pavimentando o futuro mais simples para novos pais, novas mães que vão vir para a gente popular esse mundão aí. Que legal, que legal. E outra coisa, João, que a gente poderia falar é assim, como você e o Rafa se prepararam para a chegada da Laura, né? Vocês fizeram um curso, vocês estudaram, Uhum, né? O que fez vocês se sentirem preparados para cuidar sozinhos de uma bebê recém-nascida? Conta aí uhum. pra gente. Olha, foi muito engraçado, né? Porque eu lembro uma amiga minha, uma grande amiga minha, a gente trabalhava num banco, num antigo banco, e no processo que ela estava grávida, o marido dela, que é um outro grande amigo meu, teve que fazer um curso nos Estados Unidos, né? E eu participei do curso de gestante. Então eu sabia que aquilo era muito importante. Então a gente começou a pesquisar curso de gestante. Só que assim, todos os cursos que você colocar são direcionados à mulher, né? Alimentação, amamentação, a puerpério, a indução do parto normal, que é muito melhor para a mulher, o parto humanizado, tudo aquilo. Então, não era nada para nós, direcionado para nós, para o nosso caso, né? E aí, assim, uma boa que a gente tem o Almint, né? Não sei nem se podia falar, mas fiz esse Pode? jabá aqui. E ele tem o Boa Hora, né? E eu conversei com o RH, falei assim, olha, eu quero ter acesso ao Boa Hora. Porém, tem um monte de coisas dentro lá do Boa Hora que eu não preciso. O que eu quero? Primeiros cuidados com a criança e primeiros socorros, né? E aí ele falou, não, claro, vou falar com o Mint. E aí o Mint veio, o primeiro contato do plano de saúde, veio conversar comigo, era uma pessoa do comercial, mas é para gestante. Aí eu falei, então, deixa eu te explicar de novo o meu caso, né? Porque a gente precisa ser vocal às vezes, né? Eu falei, eu não tenho o menor interesse, não vai me agregar em nada saber de amamentação, porque minha filha ela vai tomar uma madeira desde do D0. O que eu quero, o que eu tenho interesse é nisso. Eu quero conversar com a pessoa responsável, que ela vai entender, ela vai saber qual que é a nossa necessidade. E aí foi quando eu tive a grata surpresa de ser você. E aí a gente conseguiu fazer muito essa adaptação, né, para nossa necessidade, quais são os primeiros, o que a gente tinha mais medo, né? Que acho que para eu tenho uma coisa que é muito, eu acredito muito. O instinto maternal, ele não nasce com a mulher, minha opinião, tá? Eu acho que a mulher, quando ela descobre que ela está grávida e que ela deseja aquela criança, que ela desejou ser mãe, o instinto dela começa a ser aguçado e crescendo dia após dia no processo de gravidez. Eu conheço mães que não tiveram instinto maternal nenhum porque nunca quiseram ter filho, tá? Então, por isso que eu acredito nisso. Basicamente, o nosso instinto maternal, digamos assim, paternal, começou a ser criado a partir do momento que a gente começou a sentir a Laura, né? Começou a sentir um chute, conversa com ela, põe uma música que a gente gosta, que identifica, que ela começa a dar essa resposta, você começa a ter uns feelings. Mas o instinto nasce, começa a ser, tipo, na prática quando ela nasce, né? Por que eu tô te falando isso? Porque a partir deste momento, a gente precisava saber o quê? Primeiro, socorro. Dado que a gente acredita que o instinto vai nascer, porque vai chorar, vai para eliminação. É fome? É cocô? É xixi? É dor? Então, e com o tempo a gente começa a entender, esse chorinho é de fome, esse chorinho é de dor, esse chorinho acho que ela tá suja. E aí, foi quando eu te contei, eu falei, preciso saber de primeiros socorros, do que a gente faz, eu tinha uma aflição do umbigo, é engraçado que isso morreu quando ela nasceu, que a gente teve que cuidar do umbigo. Então, acho que isso é muito importante. A gente teve essa sorte de ter um plano de saúde que oferece isso. E, além disso, né, além de oferecer o programa, nos ouviu a nossa necessidade e fez essa adaptação. Fez um trabalho.
diferenciado para a nossa família. Mas a gente sabe que não são todos. Eu, inclusive, achei 2 cursos para pais. 110% eram para pais héteros. E assim, 90% do curso era falando como você apoia a sua esposa. Falei, não é para mim o curso de novo, né? Assim, eu não tenho a menor, é que a gente sempre fala, a gente não tem a menor ambição de querer suprir o papel da mãe, de ter o papel da mãe. Porque de longe a gente vai errar feio. A gente vai, assim, a gente vai vai suprir todas as necessidades dela, emocionais, fisiológicas, mas o papel da mãe a gente não vai conseguir. Então, ainda não achei um. Pode ser um business, hein, Cíntia? Eu ia falar isso agora. Ou um curso de paternidade para pais solos, para pais casados, porque não tem. Não tem. Acho que nós tivemos essa sorte, então a nossa preocupação era: engasgou, o que que faz? Não sei. Então a gente teve alguns engasgos nesse decorrer agora, e a manobra de virar e dar o tapinha lá foi o que, Olha, digo assim, que salvou, porque engasga com a saliva deles, engasga com leite, que eles começam a tomar aquela coisa assim, aí dá aquela engasgada. Então acho que isso foi muito importante. E ter previsibilidade do que vai acontecer. Eu lembro muito bem que você falava, né? Primeiro mês é assim, o primeiro mês é assado, eles vão dormir muito, o cocô, o xixi, a troca. Então, isso era um mantra para nós, né? Então, a gente seguiu uma sequência ali, a rotina. A rotina do bebê é muito importante. Então, assim, hoje a Laura ela é muito tranquila no sono, no dia dela, porque ela tem uma rotina. Então, assim, não é besteira. Não é besteira, é rotina, né, sabe? Então, e aí você vai também adaptando, né? Como eu tive licença, o Rafa não, então eu deixo ela um pouco mais, eu tento deixar ela mais acordada para o final do dia, para que ele consiga vê-la acordada, brincar com ela. Em dias que estão mais quentes, a gente tenta segurar o banho para ele conseguir participar, porque é isso, a família é isso. Não é que não estou fazendo o papel da mãe, nós estamos fazendo o papel de pai. Então é importante que ele também tenha a oportunidade, porque ele já voltou, porque daqui a 2 meses eu vou voltar também, eu não vou ter mais todo esse acompanhamento, né, do processo dela, de crescimento e tal. A gente vai estar muito juntos ali, basicamente no mesmo tempo. Mas esse pré e pós, sem esse curso de gestante, a gente ia recorrer às mães, às avós, às tias, aos palpites, aos palpites que são muitos divergentes. Uma coisa que eu percebi também, que acho que é importante falar, a gente buscou muita informação, né? Eu tive uma criação, o Rafa teve outra, então a psicologia positiva, saber isso foi assim, sabe, de entender a criança. A criança é uma criação, a gente entra na linha da criação neurocompatível. Eu tenho amigos que falam assim: ah, meu filho dorme 12 horas. Mas eu perguntei, qual que é a mágica? Eu deixo chorar. Oi? Para minha família, não vai funcionar. Então, assim, por quê? Porque a gente estudou criação neurocompatível, psicologia, disciplina positiva, como que é. Então, assim, a gente leu muito, a gente se preparou bastante na forma que a gente quer criar a Laura. E assim, em alguns momentos de, olha, eu entendo isso. Você entende a mesma coisa? Não, não entendo. Então a gente entra num consenso antes de acontecer. Porque senão depois que acontece, eu falo uma coisa, ele fala outra, ela vai chegar, vai ter algum momento que ela vai entender, tipo, e aí, né? Para onde que eu vou? Quem que é o certo, quem que é o errado? E ela tem que ter uma unanimidade dentro de casa, né? Então, a gente se preparou muito também em buscar informação do que a gente teve, que a gente vê que nossos pais criaram de um jeito, que era a forma que eles sabiam, que era a forma que os foi ensinado, e que a gente não concorda, que a gente quer praticar de outra forma, muito mais respeitosa. É muito mais difícil? É. Quando a gente começa a ler de criação neurocompatível, você fala, isso não funciona.
isso não vai funcionar, porque na minha época não foi assim. E quanto mais você vai lendo, você fala, meu Deus, não, é verdade. Acho que o livro da Elisama, que fala bastante de Por que Gritamos. Adoro. Então, assim, é buscar informação. Então, a gente leu muito e, assim, eu dei livro para minha mãe ler, para o Rafa ler. Olha, Então, assim, tipo, as pessoas, os cuidadores que estarão muito próximos dela, têm que saber também, porque senão fica um choque, né? sim, Ah, eu faço de um sim. jeito, o outro faz de outro. Não, tem que ser ali. Então, isso a gente buscou muito, até hoje, a gente lê, né? Eu marco, eu vou marcando, vou colocando os negócios, eu falo, meu Deus do céu, quando ela tiver essa idade, como que eu vou fazer, né? Mas, além de tudo isso do processo de, digamos assim, de fisiológico, acho que de educação também a gente tem lido bastante, né? Para a gente ter uma educação muito mais respeitosa, não que a nossa não fosse, né? É que o tempo é outro. Então, eu lembro no final de semana, conversando com a minha madrasta, conversando alguma coisa lá, não, mas não é assim. Eu falei, é assim. Mudou muito, né? Evoluiu pra caramba. O jeito que se cria, o jeito que a gente educa. Eu vejo pela minha sobrinha, então, assim, é muito. Eu falo, uma nova pós-graduação, ser pai. É verdade, é verdade. E assim, é muito legal quando a gente vai lendo e vai vendo que pode ser diferente, porque uma coisa é o livro jogar lá uma ideia, mas não, eles colocam uma ideia, eles dão um exemplo, e aí você para e fala assim: "Gente, como é que eu não pensei nisso antes?". Faz todo sentido. Eu acho que isso, a gente que vem de uma criação tradicional, assim, quando a gente se depara com algumas coisas, até com a gente hoje, você fala, cara, por isso que eu ajo dessa maneira, porque me foi permitido errar, por isso eu tenho esse Exato. perfeccionismo, porque quando eu errava, então, filho, filha, é assim mesmo, a gente erra. O que que você aprendeu com isso hoje? O que que você pode É, fazer diferente? A gente está criando habilidades de vida, né? Então, exato. isso faz uma diferença tremenda. É Exato. muito legal você tocar nesse assunto, você falar sobre isso, assim, tipo, mostra o quanto que você está realmente, assim, dando o seu melhor e tentando fazer todo o possível, todo assim, o que tá ao seu controle para que a Laura cresça muito bem, assim, muito bem. E Sorte a ainda dela assim a aí gente. com vocês. E ainda assim a gente erra, né, Cíntia? Tipo, às vezes assim, Claro! porque é estressante criar uma criança. E às vezes você tá ali naquele estresse, você fala, putz, depois você pensa, não deveria ter chacoalhado desse jeito, eu não deveria ter colocado a chupeta na boca dela desse jeito, porque chupeta é um silenciador, né? A gente aprende que é um silenciador. Então, assim, Sim, e assim, é todo dia um novo aprendizado, assim, não é porque a gente vai ler, a gente vai acertar 100% das vezes, mas a gente vai tentar, e a gente vai errar, vai falar assim, desculpa, eu errei, e amanhã a gente acerta de novo. A gente tenta acertar de novo, acho que é, e a é, gente e é muito, desculpa, e é muito diferente do que a gente foi ensinado. Mãe e total. pai era autoridade, o que falasse, amém. Acabou. É. Eu acho que essa diferença, né, da paternidade, da maternidade consciente. Então, assim, Uhum, eu posso levar no sem prestar atenção, ou eu posso ter consciência sobre cada fala, cada ato e dizer eu devia ter feito melhor, eu poderia ter feito diferente. Eu estressei aqui. Eu da próxima vez eu vou fazer é, diferente. E a gente está consciente para cada vez fazer melhor. E não está exato, fazendo as coisas conforme, né, aparece. Isso é é, bem, bem importante. Esses dias eu deixei minha filha com uma perna só de meia calça de bailarina colocada e falei: eu preciso de um tempo, eu preciso respirar, não dou conta agora. Pedi ajuda, falei pro meu funcionário: pelo amor de Deus, vem me ajudar. E saí de é, cena, porque eu ia virar um dinossauro. Não sei se você já viu esse livrinho do Davisauro, uma coisa mais linda. não, É sobre disciplina positiva, eu vou te mandar depois e, as pessoas que estão nos ouvindo, assim, que têm filhos pequenos, é um livro uhum, maravilhoso que explica como lidar com a raiva. Então, quando a gente vai ficando contrariado e a gente vai vendo aquela sensação que às vezes a gente cerra o punho, né, cerra os dentes, começa com uma sensação ruim, a gente está virando um dinossauro. O livro faz essa analogia. E aí ensina a criança a cheirar a flor e soprar a vela. Então que fala assim, tá na legal. hora para respirar e deixar passar. E foi isso que eu fiz. Falei, eu vou virar um dinossauro, preciso sair daqui. Daqui a pouco eu volto. E saí.
Em outro momento eu poderia dizer: "Vai colocar assim, essa meia calça agora". Eu Eu saí. li, eu li um livro esses dias, que a Laura ganhou, né? Que conta, acho que é Lidando com a Raiva, uma coisa assim. Depois eu pego e Hum. te mando. E ele conta a história de um menininho que ele ficou, bateu acho que a perna, tal, não sei o que, ele ficou muito bravo. E a mãe ensina ele como, o que que ele tem que fazer quando ele tá muito bravo. Qual que é o escape dele, né? Então eles criaram uma caixa de papelão como se fosse um foguete, onde ele entra e fica olhando para o céu. E aí ele se acalma, e aí ele volta, e ele entende o que ele está sentindo. Que aquilo. Porque a criança vai sentir raiva, né? A Oh, criança vai se sentir desapontada, se sentir frustrada. Então, quando sentir isso, você vai para esse ambiente que você se sente seguro, você deixa as fichinhas caírem, né? Se recompõe, volta. Você entendeu o que aconteceu? Aí você volta a falar daquilo, porque enquanto a criança está naquele estresse, não adianta. Você vai amassar os livros de disciplina positiva da ele, como ele não vai entender, não vai. é isso Porque aí. também, né, a gente só com 20 e poucos anos que o cérebro tá totalmente completo para a criança. Então a gente pede uma maturidade emocional de uma criança que às vezes a gente não tem. Fala assim, Nem a gente tem, né? por que eu estou pedindo dele, né? Então, de novo, ser respeitoso no processo, que ele é um ser humano em desenvolvimento, não está tudo 100%. Então eu tenho que pedir para ele e para ela o que ela pode me dar. O que ela não dá, eu tenho a obrigação de falar, de ensinar. Que isso é ser pai, né? Isso é paternar, isso é ser maternar. Isso é ensinar os limites, ensinar o que ela está sentindo, por que ela sentiu daquele jeito, que é diferente do que a gente teve na nossa criação, que, de novo, não está errado. Zero errado. Foi como eles Melhor que foram. eles podiam dar, né, era o melhor que eles podiam dar naquela época, né. Exato. Imagina, hoje a informação está aí, a gente consegue um acesso muito mais fácil e mesmo assim tem muita gente que nunca ouviu falar desse É assunto. verdade. É verdade. E tem gente que Imagina. pratica sem saber também. Que é Exatamente, o mais que legal, é. é verdade, É, é é, verdade. Sabe uma outra coisa que eu queria saber? E aí você é. eu já estava aqui na minha lista de perguntas e você falou: "Ai, eu quero um capítulo à parte para falar sobre isso", sobre a licença paternidade. Como é que foi tanto para você quanto para o Rafa? O que que você ganhou aí na empresa, que você conseguiu fazer de diferente? Conta Legal. pra gente. É engraçado, né, quando a gente começou a planejar, tipo, ter filho, na minha cabeça era: eu vou ter os 5 dias de, como eu sempre trabalhei em banco, então eu vou ter, a empresas são consideradas empresas cidadãs e na legislação diz: empresa cidadã você dá 20 dias de licença paternidade, dias corridos, e quando você não é uma empresa cidadã, o pai, né, ele tem direito a 5 dias. E aí eu saí do banco, fui para essa empresa que já tinha os 4 meses de licença para a mãe, né? E geralmente eles fazem um conjugadozinho que coloca mais 30 dias de férias, então ficam 5 meses. E de quando eu entrei, eu comentei com a minha diretora, que eu falei assim, olha, eu tô te falando porque assim, eu tô nesse processo e tal, não por nada. É porque eu vou em algum momento precisar dos 30 dias de férias, né? Porque a gente já pensa, tipo, vou precisar dos 30 dias ainda. Hoje em dia, ninguém mais tira 30. Pelo menos assim, na minha bolha, né? As Uhum. pessoas não tiram 30 dias, sempre dá quebra 10, 15, até para conseguir dar uma quebrada no descanso, né? No decorrer do ano. Mas eu vou precisar dos 30 dias porque, né, não tem licença, tal, não sei o quê. E ela falou assim, mas como isso vai funcionar? Né? Eu falei, não tem o que fazer, né? Tipo, as condições que eu tenho hoje é essa. E aí, sem eu saber, ela foi falar com a RH tal, e eles criaram um comitê para entender isso. E na empresa que eu trabalho, eles têm uma preocupação com a diversidade e inclusão muito grande, e um cuidado com os colaboradores muito grande, né? E ela falou: a gente conseguiu uma exceção e você vai ter a licença. E eu pensei assim, falei, ai meu Deus, exceção, né? Então, é uma coisa que já, para mim, não.
não soa bem, né? Ela falou, e a gente tá tentando ver, porque assim, esse é o direito. Ela falou assim, se você vai ter, eles nem tinham ainda feito, a gente vai brigar. Falei assim, se precisar da nossa aprovação no meu nível, no nível do Thiago, que é o VP, a gente vai dar, porque é importante para você, é importante para Laura. É um momento crítico de uma criança que precisa ter os pais ali. Então, a gente te fala no decorrer do tempo. E aí passou acho que um mês, 2 meses. O nosso presidente regional estava trabalhando, ele virou na minha mesa, ele falou assim: a Pri já falou contigo? Que é a diretora de RH. Eu, do que? Ela falou da licença? Eu falei, ainda não. Ela vai falar, fica tranquilo. E no dia seguinte ela veio falar comigo, né, que eu teria direito à licença paternidade, né, durante os 4 meses, mais um de férias, que era para eu tranquilo. Então, assim, e aí, sim, não foi a exceção, que eu acho que foi o mais legal, né? O que eles fizeram? Eles mudaram a política de licença para toda a empresa em todos os países, tá? Então, além deles darem isso, darem esta licença paternidade para o primeiro tutor, né, que é como eles tratam, independente do sexo, tá? É primeiro tutor, seja para filho biológico ou para processo de surrogacy, né, que eles chamam, que é o de ultrassubstituição. Então, eles dão 4 meses, e aí você pode conjugar, se você tiver 30 dias, ficam 5 meses. E para o segundo tutor, 120 dias. Então, por Olha, exemplo, então assim, e eles ainda retroagiram isso até julho de 2021, agosto. Então, eu tive colegas que foram pais, eu tive um colega que foi pai de gêmeos, e ele tem direito a esses 120 dias para curtir. Então, assim, ele, por ser um casal hétero, assim, imagina, dois, um já é difícil, imagina um dois. Então, assim, ele vai ter este direito. E acho que o mais importante, além disso, eles mudaram todos os materiais de comunicação, mudou o gênero. Não é mais tratado como mãe, não é tratado mais como licença maternidade. É tratado como licença de child de alguma coisa, child leave, uma coisa assim. Então eles mudaram isso, porque assim, você pode ser um pai solo, você pode ser uma mãe solo, você vai ter esse direito. Então acho que além desse cuidado de equiparar, porque se você está fazendo o papel de, você deveria ter o direito de, né? Então isso foi muito legal. Então assim, eu já estou hoje no meu terceiro mês, né? O mês que vem acaba a minha licença, aí eu entro em férias, então em novembro eu volto. E eu te falo que estes tempos, esses meses, assim, eu ainda comentei com o Rafa ontem nós fomos no shopping, falei, Rafa, é muito engraçado, porque a gente estava na hora do almoço, né? Eu vejo as pessoas saindo para almoçar do escritório, eu falo assim, eu acho que eu vou ganhar na Mega Sena, nunca mais vou voltar a trabalhar. Porque é o mundo, você fala assim, eu não tenho papo mais. Eu fui almoçar com duas amigas do banco, elas começaram a falar de trabalho, eu fiquei assim olhando, eu falei, cara, não tenho papo. E que legal. Eu falei assim, vamos falar de fralda? De fralda tem um monte de coisa para falar, né? E então assim, é muito importante. Acho que a minha empresa, ela abre um precedente muito grande para que outras empresas no mundo afora tenham isso, né? Tenham esse benefício que é importante para o funcionário, é importante para a família, para a filha, para a família, tem um impacto para a vida inteira, né? O Rafa, ele teve só 20 dias, né? Que a empresa dele ainda não tem essa política, mas a gente já tem um precedente, né? Para que isso possa mudar no futuro. Então, foram 20 dias intensos de nós dois e a Laura. E acho que é muito importante isso, a gente falar disso, porque eu vi muitos casos de pais e mães que, segundo pai, segunda mãe ou só o primeiro pai, entrando na justiça para ter acesso a este benefício que muitas das vezes não foram concedidos. olha. E é um período, assim, eu falo, a gente chega num consenso. Eu já tenho, e hoje eu tenho muito mais respeito da mulher, com a mulher, porque não é fácil criar uma criança. O primeiro mês é surreal, uma adaptação de todo mundo, né? E aí você pensa numa mulher que
está no puerpério, vendo uma cesárea ou vendo um parto normal, que é uma cirurgia, porque as pessoas falam, é parto normal, não tem cirurgia, não tem, tem ponto. A mulher fica sangrando por um bom tempo. E ainda os hormônios, né? Então, assim, é uma loucura, é uma bomba relógio que você fala assim, qualquer momento pode explodir. E algumas mulheres não têm apoio ainda em casa, né? Porque a gente vem de um país machista, de uma cultura machista, em que o pai, ele não vai ajudar. Às vezes, a amamentação, né? Quem amamenta via seio é exclusiva da mulher, é uma coisa que não tem como mudar e é extremamente cansativo. Então, tem tudo isso. Aí você contar que muitas vezes elas não têm ajuda, porque a gente vem de uma mentalidade machista, é muito difícil. É muito difícil. Então, acho que isso que a minha empresa fez, de estender para o segundo tutor conseguir ficar 120 dias em casa e participar, que acho que é esse do puerpério, que é muito importante. Porque com 20 dias, o cara volta a trabalhar, deixa a bomba lá e a mulher está sofrendo. Então, você chega à noite, a criança está dormindo. Então, participar desse processo vai ter um impacto nas próximas gerações muito grande, emocional, né? E de mudança, né? De mudança, de novo. É um pouquinho, uma sementinha, a gente muda aqui, já tem um exemplo, e as outras empresas começam a melhorar, mas é muito legal. Mas isso é Legal fazer uma coisa, parte disso, né? mas uma coisa que é importante e que talvez as pessoas também não tenham esse costume. Eu senti na pele o, a, o medo da mulher ao sair de licença. Vou parar minha carreira. Acho que isso é legal, sabe? Tipo, quando a RH falou, sério, mas eu ainda falei, mas tudo isso, putz, porque você para a sua carreira. Porque assim, as coisas estão acontecendo na empresa, a empresa precisa dar lucro, Sim. sabe? Tipo, tá tudo. Mas quando você olha, é compensatório, né? E você volta com uma mentalidade muito diferente. Você já é responsável pelos seus atos dentro da empresa antes da paternidade. Você volta muito mais, porque agora você tem uma boca para alimentar. Você tem alguém que depende 100% de você. Então, acho que isso é muito importante falar, porque as pessoas acham que, só licença, vai lá, vai ficar. Não, gente. Você vai dar não digo uma pausa, mas é importante para a gente sentir na pele o que as mulheres sentem, por que muitas adiam, muitas nem querem, nem pensam em ter filhos por conta da carreira, Ou né? desistem do segundo. Ou desiste do segundo. Então, assim, é muito importante a gente apoiar e ter políticas que apoiem e deem segurança para as mulheres que estão no processo de maternar, porque ela não tá sendo menos. Ela deu uma Sim. pausa e ela volta e volta com muito mais gás. Você tem um outro objetivo. Óbvio, você volta com uma mentalidade totalmente diferente, né? Mas é importante e que as pessoas saibam que é o mesmo medo. E eu consigo entender hoje, sentindo da pele, isso, o que todas as mulheres do mundo corporativo ou que são autônomas sentem nesse processo de, de licença. Você sabe que eu já ouvi mulheres e homens também falando do pós-parto assim, nossa, mas você vai ficar 4, 5 meses de férias. Nossa, já aproveita e termina seu doutorado. Ou a mulher falou, não, eu vou aproveitar e vou tirar todas as minhas pendências, vou, sei lá, terminar meus cursos online que eu comprei faz tempo, vou ler os livros. Oi? Dá vontade de dizer assim, então, amiga, não é bem assim, né? Não é bem assim que Não, funciona. Os dias são todos iguais, né? As funções são repetitivas, e a gente não sabe o que foi ontem, o que foi hoje, o que faz uma semana atrás, você não lembra, e é sempre a mesma coisa, e a gente tem essa sensação mesmo. Eu também tive muito essa sensação de, cara, como é que eu, será que eu lembro como é que eu trabalho? Será que quando eu voltar, como é que vai ser, né? Acho que eu desaprendi. não, ou sim, e o pior né? Quando você começa a ler, você começa a aprender, você entende lá que tem um salto do desenvolvimento. Quando você acha que tá indo tudo certo, entra no salto, que aí muda tudo. Então, assim, os dias tendem a ser iguais, só que tem dias que assim, ó, hoje eu vou te dar mais cansaço, porque você Total. não vai dormir à noite. E no outro dia você tem que estar ali, sabe? Você não pode falhar, porque é um ser que depende de você.
Eu lembro da minha pediatra falando, da pediatra dela falando assim: olha, a missão de vocês dois no primeiro ano é manter a Laura viva. E não é mentira, porque à noite, né? Tudo, o choro da noite, durante o dia, você tem toda a disposição, você vai lá, você nina, você brinca, você testa tudo. À noite já não, à noite a gente já tá menos permissivo. Nossa tolerância é diferente, né? É, é. Isso que você falou é verdade. Vem o salto, depois do salto vem o dente, depois do dente vem a vacina, e quando melhora da vacina começa a engatinhar, e quando começa a engatinhar atrapalha o sono. E assim, esse dinamismo, né? É muito interessante. É. Que ninguém Ah, fala, né? Mas depois a gente descobre. a gente descobre na raça, né? É. Você sabe que o nosso tempo aqui já super estourou. Ah, meu Mas Deus. foi uma conversa tão boa, assim, tão fluida, que eu vou fazer mais uma Legal. pergunta, que é a nossa última, que Manda. eu fico pensando assim, João, qual que seria assim a mensagem, a dica, o conselho que você gostaria de dar para um casal que vai te ouvir, vai se inspirar na sua história e vai dizer assim: agora eu decidi que eu quero isso para mim, quero isso para minha vida. Qual que é a dica de ouro que você daria? Olha, primeiro, busque muita informação. Muito. Então, assim, de pessoas que já passaram pelo processo. Eu acho que isso foi importante. Eu tive apoio de muitas pessoas. Então, assim, tem um casal que eu sigo, que eles vão ter agora uma menininha, eles anunciaram essa semana, a Isa, e eles me tiraram muitas dúvidas. Então, eles são extremamente. Eles têm um conteúdo muito educativo. A gente tende a fantasiar a paternidade muito. E para nós, por exemplo, casais homoafetivos masculinos, a gente não sente nada durante a gestação, excesso a ansiedade e aquela loucura de querer ter. Todo o processo fica com a mulher, né? Então, assim, a gente precisa minimamente conhecer tudo o que a gente vai precisar, desde, de novo, financeiro. Acho que antes disso tudo a gente precisa ter certeza, não fantasiar a paternidade. É difícil, não é fácil. O primeiro mês é extremamente chato, né? As pessoas colocam foto, a criança ela fica bonitinha com roupa, mas ela chora, ela faz cocô. Você não sabe do que a criança está chorando, né? Uma coisa que é muito importante para a gente que faz o uso da ultrassubstituição, existe um ponto que é a epigenética aí no meio. Você não sabe, assim, por mais que você conheça, é familiar, é amigo, é próximo, você não sabe como que é o estilo, 100% do estilo de vida da pessoa. Isso tem uma influência muito grande quando a criança nasce. Então você não sabe se isso acontecia, ela ficava mais agitada à noite porque ela ficava isso na barriga. Então isso é importante. Por exemplo, ela dorme com a mãozinha no rosto, igual ela estava na barriga. Então é importante você saber tudo isso, você ter conhecimento de tudo isso, porque você se prepara, você fala, é isso que eu quero. Não é um brinquedo que você tira a pilha. Então, assim, você ter noção, e é para a vida inteira, ter noção de que isso é para a vida inteira, busque informação, se preparem. Acho que a dica de ouro, eu sempre ouvi muito o meu coração, minha intuição. Então, assim, todos os profissionais que eu encontrei vários, todos que eu encontrei super competentes, mas os que tocaram o meu coração, que eu senti a energia de querer conhecer a minha história, de querer me ajudar neste processo, acho que foi muito importante. E conhecimento. Então você vai falar com pediatra, você vai falar com enfermeiro obstetra, internet tem um monte de conteúdo, mas o principal é não desistam dos seus sonhos. Depois que eu falei para as pessoas, para vários amigos, e alguns me falaram, eu sempre quis ser pai, mas eu estava na época de um relacionamento que não queria. Então, este sonho precisa ser compartilhado. E tá tudo bem se a outra pessoa não quiser seguir, mas não deixe de sonhar, não deixe de realizar o seu sonho, porque depois o tempo passa, e eu tenho relatos de amigos que falam, agora eu tô velho, agora eu tô com 50 anos, agora a minha vida não cabe mais uma criança. E é verdade, às vezes você precisa estar no momento em que a criança caiba, que você tenha
uma condição financeira, que você tem um trabalho naquele momento que caiba você ter uma dedicação maior para um bebê, né? Que vai durar por alguns anos. Então, acho que são várias dicas, né? Mas acho que o principal, assim, de verdade, é saber mesmo o que você quer. Porque não é um bebê, não é fofura o tempo todo, como a gente vê em todas as fotos do Instagram. Eu lembro que eu vi um Instagram que era muito engraçado, que o pai ele posta a foto da criança e ele posta na legenda o que ela acabou de fazer. De tipo, não se engane, ela acabou de fazer uma birra de 2 horas chorando. Que É legal. isso, né? Tipo, no fim do dia, você posta uma foto de mêsversário, é lindo, é maravilhoso. Quantas fotos a gente não teve que tirar para ficar naquela posição? Então, assim, tirem a fantasia da rede social, dos blogueiros, das pessoas que a gente segue, que tudo é mil maravilhas. E aí vai pro mundo real, e é muito mais legal o mundo real, você aprende muito. É um ser que você fala, puta, como me ensina todos os dias isso, como tem uma personalidade, como que ontem não sabia fazer isso, hoje já sabe. É maravilhoso. Mas, na mesma medida, é cansativo. E são crianças e crianças, né? Assim, você como enfermeira nesse ramo, sabe que tem criança que não dorme. Oh, E aí? Rede de apoio, gente, rede de apoio é muito importante. E rede de apoio não é família, tá? Também tem isso, porque muitas vezes a família não vai ajudar. A família é longe. Então, você tem que pensar em alguns detalhes de se eu trabalhar até mais tarde, o que eu faço? Eu vou ter babá? Não vou ter? Então, são muitos detalhes. De novo, sai do mundo do Instagram, vai para a realidade. Pergunta para um pai, para uma mãe, como que é a noite. Que aí você sim. vai ver que... Mas, igual eu estava comentando com a amiga ontem, o saldo sempre é positivo. E é muito lindo você ver uma criança, um serzinho crescendo e você educando, é o que eu falo, a Laura, para mim, ela é meu projeto de que ela consiga mudar muitas coisas dentro da bolha dela, que ela traga uma realidade diferenciada, que ela traga que ela seja uma pessoa que ela seja muito mais respeitosa do que eu fui ensinado, do que outras pessoas foram, que eles já vêm com outro chip, né? Então, acho que isso que é legal. É Ai, que isso. demais, que demais. Nossa, que papo gostoso. Ah, Queria te obrigado. agradecer muito, muito por você ter topado, por você estar aqui se expondo com toda a sua história, que eu tenho certeza que É, vai incentivar muita gente. Obrigada, eu que obrigada. agradeço. Nossa, foi um prazer. Ó, a nossa fotinho está aqui no meu escritório, Ah, que dessa legal. camiseta que a gente tirou. Que legal, que Um legal. privilégio acompanhar vocês. E eu queria Obrigadão. que sempre que vocês precisarem de qualquer coisa, vocês sabem que vocês podem contar comigo. Combinado. Obrigado por tudo, pela voz, pelo canal, né? E que outras pessoas possam se inspirar mais e seguir seus sonhos. Tudo é possível e vamos popular esse mundão aí com muitas crianças diversas, né? Crianças com outros chips que vão quebrar paradigmas e acho que o nosso momento é pavimentar o futuro, né? Para que outras pessoas, dentro das minhas condições, do meu modelo familiar, consiga ter mais representatividade, seja muito mais fácil do que foi para mim e para nossa família hoje. Tá bom? Ah, que legal. Beijão. Beijo, Obrigado. obrigada. E agradeço também você que está aqui ouvindo a gente. Saiba que você pode ouvir o nosso podcast tanto no aplicativo da V-Baby, quanto no Spotify, no Google Podcast e também no YouTube. E também nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, também tem um monte de informação, um monte de dicas muito legais. Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.